O banco do Edir Macedo acabou de entrar num ponto que muda completamente o destino dele. Uma disputa judicial de quase 500 milhões e um aporte emergencial de 250 milhões do próprio bolso do Edir Macedo. Uma série de polêmicas que cercam esse banco. Isso fez com que o Digimais entrasse oficialmente em modo sobrevivência. E quando um banco ele chega nesse ponto, ele geralmente tem duas opções, tá? Ou ele se reinventa completamente, ou ele vira um ativo barato esperando alguém comprar. E olhando estrategicamente para esse caso, o banco do Edir Macedo só tem uma saída agora. E nesse vídeo você vai entender absolutamente tudo sobre esse caso. É mais uma boa e velha análise estratégica de negócio. E detalhe, esse vídeo aqui não é um vídeo de cunho político, tá? Mas é sobre falhas graves de gestão que foram cometidas aqui. E para a gente entender por que a situação chegou nesse nível, a gente precisa olhar para o que realmente aconteceu. Nos últimos meses, o Banco Digimais ele entrou no centro de uma política grande no mercado. Tudo começou com uma disputa judicial envolvendo quase que 500 milhões de reais. Né? Só para você entender rapidamente o que aconteceu. O Digimais ele queria comprar um fundo, né, usando títulos de crédito. E esses títulos de crédito eram ligados ao Banco Master. Foi como se eles falassem assim, olha, eu não vou comprar teu fundo por dinheiro, mas eu tenho esses títulos e eles valem 500 milhões a preço de mercado hoje. E eles compraram a participação nesse fundo. O problema é que depois da compra, o Banco Master, né, entrou em crise e esses papéis eles perderam valor. E aí o cara que vendeu o fundo ficou no limbo, né? Ele vendeu por 500 milhões e depois de um tempo já não valia mais nada. Ou seja, existe sim uma acusação, né, de prejuízo gigantesco, mas de fato quem vai decidir se houve ou não responsabilidade é a justiça. Então assim, isso ainda não é uma condenação, tem várias nuances aqui na verdade. É uma disputa judicial que ela está em andamento, só que o problema não parou aqui, porque pouco tempo depois veio outra informação que chamou muito a atenção no mercado. O próprio Edir Macedo precisou colocar 250 milhões de reais do próprio bolso dentro do banco. E esse dinheiro foi usado para reforçar aí o capital da instituição. É uma exigência do Banco Central para que o banco continue operando. E quando o dono precisa colocar dinheiro dentro do próprio banco, cara, isso normalmente significa que o banco está tentando, de fato, né, reforçar a sua estrutura financeira. Agora, soma tudo isso a outro fator importante, que é o nome do Edir Macedo, que é um nome que vive cercado de polêmicas há décadas. Não estou falando só de religião e mídia. Você conhece, você sabe o que eu estou falando. Estou falando de um personagem que aparece em várias discussões, processos, manchete. E quando você tem um banco e ele fica diretamente associado a um nome que fica nesse tipo de ambiente, fica preso a isso, qualquer crise se alastra muito mais rápido. Só que tem um detalhe curioso aqui, porque mesmo com essa turbulência, o Digimais ele não é um banco definitivamente quebrado. Na verdade, ele é um banco lucrativo ainda, só que está comprometido. E aí algumas pessoas me perguntam, né, cara, você acha que o banco vai quebrar? O que você acha que vai acontecer? Mas sinceramente, na minha opinião, acho que o buraco é muito mais embaixo. Tá? Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é como é que um banco que ainda é lucrativo, um banco pequeno, conseguiu se colocar numa situação tão delicada? Porque para mim o problema não é esses processos judiciais. Apesar disso, eu acho que o problema é estratégico, o buraco é muito mais embaixo. E é exatamente isso que a gente vai entender a partir de agora. Aqui, se você gosta de análise estratégica de negócios, mercado e empresas, dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu faço isso todo dia. E se esse vídeo fizer sentido para você, clica no botão de hype aqui, ajuda a fortalecer o canal. E se porventura você tem uma empresa, mas o seu negócio está travado e você precisa urgente aumentar seus lucros, dá uma olhada nesse QR Code aqui, clica nele, faça a aplicação, vem para a nossa consultoria empresarial, que a gente vai fazer um diagnóstico completo da sua operação, entender seu mercado, entender o gap do seu negócio e montar um plano de ação prático para você destravar sua empresa em 90 dias. Tá? Mas as vagas são limitadas, então corre. Mas eu também posso ajudar o seu negócio de outras formas. Aqui embaixo você tem um link escrito Me Contrate, que você pode de fato me contratar como conselheiro do seu negócio, como seu conselheiro estratégico, ou então contratar um serviço de reestruturação completa, um turnaround, diretamente comigo, tá? Além disso, a gente também tem a nossa plataforma Gestão Sem Frescura, com vários cursos de gestão de negócio, tudo aqui embaixo. Agora vamos voltar para a parte mais importante do vídeo. Quando você olha o Digimais de forma estratégica, algumas coisas começam a ficar muito claras. Né? E a partir de agora eu vou começar a empilhar alguns erros aqui para você entender que essa situação era previsível. Era previsível que o banco chegasse nesse ponto. Tá? Primeiro, esse banco ele depende quase que completamente de crédito. O banco ele ganha dinheiro de praticamente duas formas, tá? Que é financiamento de veículo e crédito consignado. Ou seja, o modelo desse banco, né, é o clássico do banco tradicional. Ele capta dinheiro com juros barato e vende, empresta dinheiro
com juros mais caros do que captou. E aí ele vive dessa diferença. E esse modelo ele funciona, claro que ele funciona. Só que ele tem um problema enorme, porque ele depende muito do cenário econômico brasileiro. Se a inadimplência dos clientes subir, se os juros mudar, se o custo de captação desse valor, desse dinheiro aumentar, o modelo inteiro fica pressionado. E assim, não tem nada de errado com esse modelo. É justo. Só que bancos pequenos, como é o caso aqui, geralmente eles ficam mais expostos quando eles trabalham só com crédito. Porque qualquer coisa que acontece gera uma emergência enorme dentro do modelo, porque esses bancos, por serem pequenos e não terem tanto capital próprio, eles andam alavancados. E é aqui que aparece o primeiro erro estratégico disso tudo. O banco ele não diversificou suas fontes de receita. Cara, enquanto outras fintechs e bancos modernos, criam plataformas como pagamentos, investimentos, seguro, conta digital, serviço financeiro, produtos de recorrência, tipo Nubank, por exemplo, o demais não, ele continuou sendo basicamente um banco de crédito. Isso deixou a operação extremamente sensível ao ambiente econômico. De novo, é errado? Não, mas fragiliza demais o modelo para um banco pequeno. Segundo fato, tá? O banco ele foi parar dentro de um ecossistema empresarial que não tem absolutamente nada a ver com o banco. Oi? Cara, caso você não saiba, a holding do Edir Macedo era que estava fazendo a gestão do banco. Né? E o grupo ligado a Edir Macedo, essa holding, ela tem igreja, televisão, mídia, comunicação, e nada disso tem relação direta com o core bancário, cara. Não tem sinergia operacional, não tem uma integração estratégica. Por que um banco foi parar dentro de um grupo que não tem expertise financeira? Essa falta de alinhamento estratégico cria sim um problema clássico. A gente vê isso muito nas consultorias. E nesse caso, o banco ele passa a existir mais como um ativo financeiro dentro daquele grupo do que como uma estratégia de mercado realmente. E só esse fato isolado já é suficiente para boicotar esse negócio por dentro. E geralmente esse boicote acontece por má gestão, porque não tem uma energia verticalizada e desimpedida para atuar, né? Pelo contrário, o que costuma acontecer nesses casos é uma dependência excessiva de holding, até mesmo para as decisões mais simples do dia a dia. E aqui a gente crava a possibilidade de que o ambiente de fato está sugando o potencial total desse modelo de negócio. Terceiro fato que me chamou atenção, só em 2025, lembrando que a holding do Edir Macedo assumiu em 2020, mas só em 2025 o banco trouxe um CEO com experiência de mercado. Um executivo que já passou por instituições como o Banco do Brasil e Petrobras. E é claro que é um executivo experiente, só que tem um detalhe aqui. Você percebeu o ponto em comum entre essas duas empresas? Elas são públicas, cara. E executivos que são formados em estruturas públicas, normalmente eles trabalham em ambientes mais lentos, processo parado, decisão institucional, uma governança burocrática. E isso não significa que esse cara seja ruim, não é isso que eu estou falando. Na verdade, ele provavelmente foi chamado por uma questão de política interna de segurança, para passar segurança para o mercado financeiro. Mas significa que ele pode não ser exatamente o perfil ideal para um banco pequeno que precisa se reinventar rápido. E é exatamente isso que o Digimais precisa agora, precisa de velocidade, de inovação, de mudança estrutural. O banco foi incorporado em 2020 na gestão da holding, como eu comentei. E só em 2025 que esse cara realmente apareceu, só em 2025 que eles se preocuparam com isso. Você está vendo o que eu estou falando? Isso reforça ainda mais a tese de que esse banco ele existe dentro do grupo só para dar dinheiro, e não para crescer e galgar mercado de fato. Mas calma, não para por aí, fica pior. O banco, obviamente, ele está diretamente associado à imagem do Edir Macedo, cara, desde o início. E o Edir Macedo está atrelado a polêmicas desde 1992, com processos que até já prescreveram. Cara. É sério que ninguém olhou para esse risco? Porque essa associação cria um risco enorme, principalmente no mercado bancário. Porque os bancos eles vivem de uma coisa chamada confiança institucional. Se o nome do banco aparece ligado à polêmica, isso pode afetar captação de recurso, parceria, investidor, percepção de risco pelos fundos de investimento daquele banco. Em outras palavras, o banco ele pode até estar funcionando, só que o mercado pode enxergar ele como um ativo arriscado demais. E aí, se o mercado acha que ele tem risco, o dinheiro que esse banco usa para se alavancar, que é o core do negócio, como a gente viu, fica mais caro. E quando isso acontece, crescer fica, obviamente, bem mais difícil.
E aqui aparece o verdadeiro paradoxo do Digimais, né? Porque para ele crescer, ele precisa atrair capital, investidores e confiança. Só que para ele atrair confiança de fato, ele precisa resolver os problemas estruturais que estão travando o crescimento dele hoje. É ambíguo. E isso acaba colocando o banco diante de apenas duas opções claras. A primeira opção é a mais simples: vender o banco. Inclusive já tiveram várias tentativas do Edir Macedo de venda no passado. Ele já bateu na porta de várias empresas, como o Nubank, por exemplo, mas nenhuma quis comprar. O cara quer desfazer mesmo do modelo. Acho que ele se arrependeu, né? Acredito que não é o core dele e acho que ele sabe disso. O problema é que quando uma instituição bancária começa a se envolver em disputa judicial, polêmica ainda, o valor dela de mercado cai, então os compradores ficam mais cautelosos. Mas existe uma segunda possibilidade, e essa me parece ser a única saída para o Digimais agora, que é uma reestruturação completa, mas completa mesmo. Teria algumas mudanças muito claras ali, tá? Primeiro, reduzir a associação direta da marca com o nome Edir Macedo. Afastar completamente. O banco não ficaria mais debaixo do guarda-chuva da holding dele. E junto com isso, vamos colocar um compliance aí, uma segurança reputacional, parar de se meter nessas enrascadas de banco master, Daniel Borcaro. Isso não é saudável, cara. Vamos criar uma governança mais profissional, tá? Segundo, vamos começar a investir em produtos financeiros, mais produtos, sair só dessas duas linhas de crédito. Criar fonte de receita que não dependam só do crédito. Eu estou falando de abrir produtos de recorrência para diminuir justamente essa exposição ao risco por ser um banco pequeno. Como é que você faz isso? Vamos para o terceiro ponto. Você acelera a tecnologia. Hoje, com inteligência artificial, é possível criar plataforma financeira muito mais rápido do que antes. Então, mesmo com lucro mais baixo, que é o caso hoje, né, dá para acelerar projetos que antes custariam milhões de reais com recursos mais baixos. E então, com um plano de negócio desses, talvez seja possível trazer investidores e capital novo para fortalecer o banco, que é o que precisa hoje. Mas, para que isso aconteça, tem um pré-requisito, que é mudar a cultura completamente, deixar longe dessa holding, longe desse ecossistema chamado Edir Macedo. Porque, olha, tá, agora já entrando na parte final do vídeo, o Digimais, ele não é um banco quebrado, ele dá lucro. Só que ele é um banco com potencial limitado dentro do modelo e do ambiente atual, como a gente viu aqui nesse vídeo. Ele é um banco pequeno que, na minha visão, foi feito para trazer dinheiro recorrente e que, por falta de governança, se envolveu com gente errada, se expôs demais, ficou frágil e agora está lutando para se manter vivo. E a crise recente expôs exatamente isso. E é um banco com potencial, só que não pode ser só mais um ativo financeiro no bolso de alguém. Empresas que dependem de um único motor de crescimento, que é o caso deles, por ser só um ativo financeiro, acabam ficando vulneráveis quando o ambiente muda. E foi o que aconteceu. O banco é pequeno, talvez o público dele seja até o público de igreja, vai saber, né? Só que se envolveu em problema e agora está tendo que injetar dinheiro de fora. E assim, às vezes uma crise não significa o fim de um negócio, né? Ela só significa que o modelo antigo chegou no limite. Talvez essa seja a deixa, né? Talvez o Edir Macedo vá vender o banco dele, talvez ele consiga comprador, outro banco compre, não sei, a gente não sabe. Mas se ele quiser continuar crescendo, eu acho que esse tipo de problema, esse tipo de erro, só está fadado a acontecer novamente lá na frente. Né? Então, para que isso não aconteça, eu acho que precisa de uma reestruturação, de um turnaround, né, de uma outra visão, uma visão vertical ali dentro. Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, confere de novo se você está inscrito aqui no canal e já deixa o like. Até o próximo vídeo.